OVNIs, militares, pilotos e governo abrem o jogo. Leslie Keane, americana. A onda OVNI sobre a Bélgica, pelo Major-General Wilfred de Brouwer, aposentado. Em 29 de novembro de 1989, quando eu era chefe de operações do staff aéreo belga, um total de 143 avistamentos foram relatados em uma pequena área ao redor de Eupen, Bélgica, 30 km a leste da cidade de Liege e a 11 km a oeste da fronteira alemã. Alguns dos avistamentos relatados foram testemunhados por mais de uma pessoa, o que significa pelo menos 250 pessoas descreveram a extraordinária atividade OVNI, com muitos relatos ocorrendo depois do pôr do sol. O tempo estava claro, com o céu aberto e boa visibilidade. Dois policiais federais, Heinrich Nicol e Humbert von Montigny, fizeram um relato mais importante às 15h15 ao patrulhar a estrada entre Eupen e a fronteira alemã. Eles viram um campo próximo, iluminado com a intensidade que poderia ler um jornal dentro do carro. Flutuando sobre o campo havia uma aeronave triangular, com 3 holofotes iluminando o solo e uma luz vermelha piscando no centro, sem fazer qualquer ruído. Moveu-se lentamente na direção da fronteira alemã por cerca de 2 minutos, e então repentinamente virou-se na direção da cidade de Eupen. Os policiais a seguiram. Outros testemunhos dependentes relataram que viram um estranho objeto junto à mesma estrada. Ele permaneceu sobre a cidade de Eupen por aproximadamente 30 minutos e foi visto por numerosas testemunhas adicionais. Desenhos por 2 testemunhas do avistamento próximo ao lago Gillep, vista lateral e inferior. O objeto então prosseguiu para o lago Gillep, onde permaneceu imóvel, flutuando por aproximadamente 1 hora. E enquanto Nicol e von Montigny sentavam-se em seu carro, numa colina próxima, e testemunhavam um espetáculo extraordinário, a aeronave repentinamente emitiu 2 raios de luz vermelha com uma bola vermelha na ponta de ambos os raios no plano horizontal. Em seguida, os raios desapareceram e as bolas vermelhas retornaram ao veículo. Alguns minutos depois, um outro ciclo começou, cada ciclo durante vários minutos. Humbert von Montigny disse que era como um mergulhador lançando uma flecha de uma arma sobre a água, que desacelerava no final de sua trajetória e em seguida era recuperada pelo mergulhador. Mas houve mais ainda. De repente, às 18h45, os policiais viram uma segunda aeronave, que surgiu por trás do bosque e fez uma manobra inclinada para a frente, expondo a parte superior da fuselagem. Eles a descreveram como um domo de estrutura superior, com janelas retangulares acesas no interior. E então partiu para o norte. Cerca de 40 minutos depois, às 19h23,
a primeira aeronave parou de emitir as bolas de luz vermelha e partiu para o sudoeste. Os dois policiais que estavam em contato por rádio com sua delegacia souberam que outro OVNI tinha relatado no norte de Eupen. E eles se dirigiram para um ponto de observação ao sul da estrada E40. Depois dessa posição, viram o OVNI se mover para a cidade Henry Chapelle, onde dois outros colegas policiais, Dieter Plumnans e Peter Nicol, sem parentesco com Erich Nicol, viram a aeronave indo na direção da cidade de Eupen. Plumans e Peter Nicol pararam seu carro perto do mosteiro quando observaram a aeronave, que tinha 3 holofotes muito potentes e uma luz vermelha central piscante, a uma distância de 100 metros de altura e a uma altura aproximada de 80 metros. A aeronave estava imóvel e silenciosa, mas repentinamente emitia um som de assobio, reduziam a intensidade das luzes. Simultaneamente, uma bola de luz vermelha saiu do centro e se dirigiu diretamente para baixo, não longe da posição em que estava. Os policiais ficaram aterrorizados. A bola de luz mudou de seu caminho vertical para uma horizontal e sumiu de vista por trás de algumas árvores. A aeronave então foi diretamente para cima do carro de polícia, que se dirigiu para o nordeste. Eles a seguiram por aproximadamente 8 km, até o perder de vista. Contudo, seus colegas Heinrich Nicol e Humbert von Montigny, os dois policiais, ao observar primeiros objetos algumas horas antes, puderam seguir seus movimentos em sua posição ao sul da estrada. No total, 13 policiais relataram ter visto a aeronave em 8 localizações diferentes nas vizinhanças da cidade de Eupen. Muitos civis também viram os objetos. Esboço realizado por uma mãe que observava uma aeronave de dentro de um carro em que estava sua família. Por exemplo, uma família de 4 pessoas dentro de um carro na estrada a oeste de Liege viu uma plataforma retangular acima deles, visível por causa das luzes da estrada. Eles relataram que ela passou lentamente por sobre eles, a uma baixa altitude, com um holofote em cada canto. Um total de 70 avistamentos relatados em 29 de novembro foram completamente investigados. Nenhum desses avistamentos poderia ser explicado por tecnologia convencional, considerando que aproximadamente uma pessoa em 10 esforçou-se para relatar sua experiência. A equipe de investigadores e eu estimamos que mais de 1.500 pessoas devem ter visto o fenômeno em mais de 70 locais, em diferentes ângulos, durante aquela tarde e noite. Depois dos avistamentos iniciais em 29 de novembro, uma série de avistamentos ocorreu em 1º de dezembro, 4 observações, em 11 de dezembro de 1989, quando 21 testemunhas relataram descrições similares de uma aeronave triangular. Em 1º de dezembro, o meteorologista Francesco Valenzano e sua filha pequena, caminhando pela praça Nicolai em Ans, perto de Liege, viu uma grande aeronave que se movia lentamente, aproximando-se em baixa altitude. A aeronave deu uma volta sobre a praça sem fazer qualquer ruído. Enquanto passou diretamente sobre as suas cabeças, Valenzano observou uma forma de delta com 3 luzes colocadas em posição triangular e uma luz vermelha no meio, posicionada mais abaixo do que a estrutura inferior da aeronave. Em 11 de dezembro, um garoto de 12 anos, junto com seus pais, avós e irmãs, testemunhou uma aeronave semelhante na vizinhança de sua casa por aproximadamente 15 minutos. No início ela estava imóvel, depois começou a se mover em direção à sua casa, passando verticalmente por cima dela. O desenho do garoto apresenta a visão frontal, uma visão de quando ela estava quase passando por cima, e uma visão de quando ela estava totalmente por cima, no topo. As formas diferentes poderiam explicar porque algumas testemunhas relataram uma aeronave que não era triangular. De fato, o desenho mostra que a percepção da forma pode variar dependendo do ângulo de observação e da altitude.
Cerca de 15 minutos depois, uma aeronave semelhante foi observada aproximadamente 97 km mais para o oeste. E vários relatos subsequentes se seguiram. Às 18h45, o coronel André Amondi, um engenheiro civil do exército belga, estava dirigindo com sua esposa quando ambos viram 3 painéis grandes de luz e uma luz vermelha piscante à direita deles. Ele estava dirigindo mais rápido que a aeronave, mas quando pararam e desceram do carro para observar o fenômeno, os painéis de luz o atingiram e viraram-se na direção deles. Repentinamente eles viram um holofote gigante, cerca de 2 vezes o tamanho da lua cheia, que se aproximou deles até uma distância estimada de 100 metros. A esposa do coronel ficou assustada e pediu para ir embora. Enquanto ele abria a porta do carro, a aeronave fez um giro muito apertado para a esquerda, em uma velocidade de aproximadamente 100 milhas por hora. E 3 outras luzes apareceram na parte inferior da aeronave, numa forma triangular, com uma luz central pulsante. Não havia som, embora fosse noite de lua cheia. As testemunhas não viram a estrutura da aeronave. Depois de completar o giro, ela repetidamente acelerou muito rapidamente, desaparecendo na escuridão da noite. O coronel Amondi enviou um relato detalhado ao ministro da Defesa belga. Ele verificou que essa aeronave não era um holograma, um helicóptero, uma aeronave militar, um balão, um ultraleve motorizado ou qualquer outro veículo aéreo conhecido. Durante uma recente revisão da investigação, viu-se que uma outra testemunha tinha visto o objeto com 3 luzes brilhantes, uma luz vermelha pulsante aproximadamente 5 minutos antes de Amondi e sua esposa. O tempo exato poderia ser reconstruído porque ela estava indo para a casa de trem, que chegou à estação ferroviária de Hernange 20 minutos antes dos Armand virem a aeronave. Em 4 de abril de 1990, às 22 horas, na cidade de Petit Rechan, uma senhora estava passeando com seu cão pelo quintal quando observou os holofotes de uma aeronave flutuando sobre sua casa. Ela alertou seu companheiro que correu para fora com sua câmera recém-comprada. A câmera estava carregada com slides coloridos, mas apenas 2 imagens foram captadas pelo filme. Encostando-se ao muro para evitar a instabilidade, ele tirou 2 fotografias. A primeira com tempo de exposição manual de 1 a 2 segundos, enquanto a aeronave estava se inclinando para a esquerda. Em seguida começou a se mover e desapareceu de vista por trás das casas próximas. Depois de revelar o filme, o fotógrafo viu 4 pontos de luz em um slide nada no segundo, que ele descartou. Várias semanas depois, ele mostrou a foto restante a seus colegas metalúrgicos durante o seu horário de almoço na fábrica. Um de seus amigos entrou em contato com um jornalista local que publicou a foto na revista francesa. Daí, especialistas da Academia Militar belga foram notificados e requisitaram o slide original para análise. Uma equipe sob a direção do professor Mark Acheroy descobriu que uma forma triangular tornava-se visível quando o slide sofria superposição. Depois disso, o slide colorido original foi posteriormente analisado por Francis Loange, especialista em imagem via satélite, no Centro de Pesquisa Espacial Nacional Francês, CNES, pelo Dr. Richard Haynes, antigo cientista da NASA, e finalmente pelo professor André Marion, doutor em Física Nuclear, professor da Universidade de Paris Sul e também do CNES. Os achados principais foram nenhum efeito de radiação infravermelha, nenhuma indicação de qualquer adulteração no slide. A câmera estava estável, mas a aeronave movia-se lentamente, tinha uma inclinação de cerca de 45 graus quando a foto foi tirada. A rotação dos holofotes não ocorreu ao redor de um ponto central. A luz do meio era muito diferente das outras 3 luzes. As luzes estavam posicionadas simetricamente em relação à estrutura da aeronave. Uma análise mais recente do professor Marion, em 2002, usou tecnologia mais sofisticada. Ele confirmou os achados anteriores e explicou a nova descoberta. O tratamento numérico da fotografia revelou um halo de alguma coisa mais brilhante ao redor da aeronave. Processos ópticos especiais mostram que dentro do halo, as partículas de luz formam um certo padrão ao redor da aeronave, semelhante a flocos de neve em turbulência. Isso é bastante similar ao padrão de limalhas de ferro que são causadas por linha de força em um campo magnético. Isso poderia indicar que a aeronave estava se movendo usando um sistema de propulsão magnetoplasma dinâmico, como sugerido pelo professor Auguste Mayense em um de seus estudos. Muitos elementos ocultos foram revelados apenas através da análise dessa fotografia, mostrando que a foto não era falsa. Os especialistas observaram especificamente que as características únicas
das luzes eram muito específicos e disseram que tal efeito não ocorreria se a foto fosse uma fraude. Também os achados dos especialistas eram consistentes com o relato do fotógrafo, que inicialmente não gostou muito de sua foto de 4 estranhas luzes e manteve em uma gaveta por semanas antes de mostrá-la a alguém. Ele não estava certo do que era e durante algum tempo não pensou muito nela, embora a grande maioria dos relatos descrevessem uma aeronave triangular com 3 holofotes e uma luz piscante na parte inferior, como foi capturado na foto de Pat Richard. Várias testemunhas relataram formas e características muito especiais. Em 22 de abril de 1990, 7 retângulos de triângulos foram apresentados. E mais um relato mais incomum, feito por 2 trabalhadores em Basecles, a sudoeste de Bruxelas. Eles estavam no pátio da fábrica pouco antes da meia-noite, quando repetidamente 2 enormes holofotes brilhantes apareceram, iluminando o pátio. Uma imensa plataforma trapezoide movia-se muito lenta e silenciosamente, ligeiramente acima da chaminé, cobrindo em certo ponto o pátio inteiro, 100 metros por 60 metros. Os 2 homens descreveram 6 luzes e disseram que a cor do objeto era acinzentada. Eles viram estruturas na parte de baixo da plataforma, que lhe pareceu como uma aeronave de transporte virada de cabeça para baixo. Outro avistamento peculiar, notavelmente semelhante a essa da fábrica em Basecles, ocorreu em 15 de março de 1991 em Alderghem, perto de Bruxelas. Um engenheiro eletrônico acordou durante a noite e ouviu um assobio de alta frequência, quase inaudível. Olhou pela janela e viu uma grande aeronave retangular a uma baixa altitude, com estruturas irregulares na parte ventral. Vestindo uma jaqueta, ele subiu para o terraço no andar de cima e assistiu a aeronave cinza escura se movendo muito lentamente sem as luzes. O assobio tinha parado e a aeronave estava então silenciosa. Alguns dias antes, em 12 de março de 1991, um total de 27 relatos foram feitos em uma pequena área a sudoeste de Liege. Em 2 ocasiões, uma aeronave foi vista sobre a usina nuclear de Tianjin. Uma testemunha relatou que estava diretamente acima das luzes vermelhas no topo de uma das enormes chaminés. Ela flutuou ali por aproximadamente 1 minuto, lançando uma de suas luzes sobre a estrutura externa, enquanto a outra luz apontava diretamente para uma das chaminés. Depois de terminar sua inspeção, o OVNI começou a se mover lentamente e voou diretamente através de uma enorme nuvem de fumaça branca que saía da chaminé, antes de desaparecer na escuridão. O desenho de um artista da aeronave de transporte invertida na fábrica de Basecles, na Bélgica. Ocasionalmente, uma aeronave parecia responder à presença ou ações dos observadores, como descrito anteriormente, quando o coronel Hammond saiu do seu carro e o objeto imediatamente se aproximou. Em 26 de junho de 1990, às 22h35, o senhor e a senhora Marciel H. estavam também em seu carro, passando por Grace Halogny e se dirigindo para Serang, quando olharam para fora e viram um objeto imóvel no céu. Tinha a forma de um triângulo equilátero, com cerca de 12 metros de lado. Era um objeto escuro, mas tinha um cinturão de luz branca, semelhante a um tubo de neon, correndo ao longo de 2 dos lados. As testemunhas puderam ver 3 holofotes iluminando o sol à frente. Os holofotes pareciam estar afastados do objeto, mas ligados um ao outro por uma espécie de suporte. Também eram visíveis por 2 luzes piscantes, uma vermelha e outra verde, na parte inferior da aeronave. A base, o lado com 2 holofotes brancos, estava voltado na direção deles.
desenho da testemunha de uma das aeronaves retangular sobre Alderghem, semelhante à aeronave vista em Basel-Claise um ano antes, na Bélgica, na fábrica. Surpreso, o Sr. H disse para sua esposa: só de brincadeira vou piscar os faróis do carro. Ele piscou os faróis 2 vezes, ligando e desligando. No mesmo momento, as 2 luzes brancas da base do triângulo giraram, voltando-se para os 2 passageiros do carro abaixo, piscando 3 vezes. A iluminação era brilhante, mas não cegante. Então, mantendo as luzes voltadas para o carro em movimento, o objeto foi em direção ao veículo, movendo-se com a base para frente, posicionando-se à direita, a uma distância de aproximadamente 100 metros, a uma altura de 60 a 100 metros. É interessante que o coronel Armud também relatou uma distância de 100 metros depois que o objeto se aproximou, e então fez um giro lateral, e ainda se movendo com sua base para a frente, voou na mesma direção do carro, seguindo enquanto ele descia a estrada montanhosa, na direção de Seraing. Embora a colina fosse bastante íngreme, o OVNI moveu-se acompanhando o terreno e manteve-se a uma altura bastante acima do solo em declive, voando à mesma velocidade do carro, 60 a 70 km por hora. Quando chegaram à ponte em Seraing, o senhor e a senhora H estavam bem assustados. Finalmente o objeto cruzou o rio Meuse, bem à direita dele, sem fazer qualquer ruído. Então começou a subir, partindo rapidamente em direção de Grace Olongini. Um livro enorme poderia ser escrito só com os relatos de testemunhos e desenhos reunidos nesses 2 anos de pico. Apresentei apenas uma amostra e posso concluir com confiança que as observações durante o que é agora conhecido como a onda belga não foram causadas por histeria de massa. As testemunhas entrevistadas pelos investigadores foram sinceras e honestas. Não conheciam umas às outras anteriormente. A maioria estava surpresa com o que tinha visto, e hoje, 20 anos depois, ainda estão preparadas para confirmar sua experiência comum. A visão do objeto foi assustadora ou aterrorizante. Uma delas caiu de sua bicicleta e ficou em choque. Vários testemunhos tiveram problemas em suas funções superiores e preferiram não revelar seus nomes para a mídia. De aproximadamente 2.000 relatos registrados durante a onda belga, 650 foram investigados e mais de 500 permaneceram inexplicados. É lógico assumir que muitos milhares mais testemunharam a atividade de OVNIs e não as relataram. Os achados foram excepcionais, mais de 300 casos envolveram testemunhas vendo uma aeronave a menos de 300 metros e mais de 200 avistamentos duraram mais de 5 minutos. Algumas vezes os observadores estavam bem debaixo da aeronave. Embora muitas questões permaneçam sem resposta, a análise mostrou que uma série de características pode ser tidas como certas e algumas conclusões podem ser tiradas. A maior parte das testemunhas relatou que a aeronave tinha uma forma triangular, mas um certo número de relatos mencionou outras formas, tais como a de um diamante, a de um charuto ou a de um ovo. Em alguns casos espetaculares, uma aeronave de transporte virada de cabeça para baixo. As atividades aéreas relatadas não eram aterrorizantes e, contudo, foram observadas por muitas testemunhas. Embora não tenham sido registradas nos radares de vigilância, pode-se deduzir que, tanto em 29 de novembro quanto em 11 de dezembro, pelo menos 2 aeronaves estavam ativas ao mesmo tempo. Em 29 de novembro, 2 policiais relataram 2 ao mesmo tempo em diferentes localizações. Também 2 formas diferentes foram relatadas. Em 11 de dezembro, as testemunhas relataram ver uma aeronave ao mesmo tempo em 2 localizações. Em várias ocasiões, a aeronave fez uma manobra inclinada, permitindo que os observadores vissem o seu lado superior, revelando um domo no topo. Algumas relataram janelas e luzes nas laterais do objeto. Outras viram janelas iluminadas no domo. Não foi experimentado nenhuma interferência no rádio nem efeitos eletromagnéticos. Nenhum ato hostil ou agressivo foi observado. Os objetos voadores não tentaram se esconder e, em vários casos, moveram-se em direção aos observatórios no solo. Algumas testemunhas relataram que as aeronaves responderam a seus sinais, tais como apagando uma de suas luzes, e quando elas piscaram as luzes dos faróis de seus carros.
As aeronaves tinham um desempenho que não era possível para a tecnologia conhecida, eram capazes de permanecer estacionadas e flutuantes, mesmo em posições incomuns, tais como ficar na vertical ou em inclinações de 45 graus ou mais. Podiam voar a velocidades baixas e acelerar muito rapidamente, mais rápido que qualquer aeronave conhecida, e permaneciam silenciosos ou faziam apenas um ruído muito leve. Mesmo quando flutuavam, aceleravam. Os objetos estavam equipados com holofotes bem grandes, com um diâmetro de mais de 1 metro, capaz de iluminar intensamente o solo de uma altura de 100 metros ou mais. A integridade dessas luzes era variável. Em alguns casos, as testemunhas relataram que as luzes não estavam iluminando o solo e não eram cegantes. Especialistas estão convencidos de que os holofotes são de natureza muito especial. O tamanho e a intensidade não tinham sido vistos em qualquer aeronave conhecida. Esses objetos possuíam uma luz vermelha na parte inferior, em seu lado de baixo, e aparentemente não estava ligada à estrutura, parecendo pulsar mais do que girar. Em 3 ocasiões, a bola de luz vermelha deixará a estrutura, e em 2 ocasiões foram vistas retornando à aeronave. Algumas dessas capacidades de desempenho individuais poderiam ser explicadas isoladamente, mas a combinação de todas elas torna-se altamente comuns, até mesmo enigmáticas. A tecnologia usada para esses objetos era tão avançada que mesmo hoje, 20 anos depois, ainda não está disponível. A conclusão mais importante é de que houve atividade de origem desconhecida no espaço aéreo da Bélgica. O número de casos e a credibilidade do rastro de testemunho nos deixa com um mistério intrigante nas mãos. Os eventos de 29 de novembro foram extensivamente cobertos pela mídia. Naturalmente, a Força Aérea estava sobrecarregada de perguntas. Estas eram endereçadas ao ministro da Defesa, mas terminaram em minha mesa de chefe de operações do staff aéreo. Perguntaram-me repetidamente sobre a origem e a natureza desses objetos. A Força Aérea belga tentou identificar os alegados intrusos. Verificamos os registros de radar de 29 de novembro, mas nada de especial tinha sido registrado. Além disso, autoridades da aviação civil confirmaram que nenhum plano de voo tinha sido introduzido e que nenhuma atividade especial tinha sido registrada pelos radares civis. Consegui determinar que os objetos vistos em 29 de novembro não poderiam ter sido helicópteros dirigidos ou qualquer outra aeronave de asa fixa. Isso implica que os objetos relatados tinham cometido infração das regras existentes da aviação. Estamos lidando com um problema. Examinei posteriormente para descobrir se esses objetos poderiam ter sido voos de espionagem feitos pelos F-117 Stewart ou por qualquer outro avião semelhante, por causa dos desempenhos descritos, que não combinavam com qualquer capacidade tecnológica conhecida. Fiquei convencido de que esse não era o caso. Também não consegui acreditar que qualquer outra nação teria produzido experimentos com aeronaves empregando tecnologia desconhecida sobre uma área povoada, sem qualquer autorização formal. Contudo, fiz a pergunta à Embaixada dos Estados Unidos, que rapidamente confirmou que nenhum voo de F-117 Stewart ou quaisquer outros voos experimentais tinham ocorrido sobre a Bélgica. Porque não houve nenhuma explicação para os eventos de 29 de novembro, também porque os avistamentos continuaram. Concordamos em autorizar o Sistema de Defesa Nacional a liberar 2 caças jato F-16, sempre em atividades anormais. Sempre que atividades anormais fossem relatadas, os primeiros F-16 foram enviados em 8 de dezembro, depois que luzes estranhas foram relatadas, mas nada definitivo foi determinado. Em comparação com autoridades civis da aviação civil e da Polícia Federal, a Força Aérea Belga estabeleceu um procedimento pela qual os F-16 pudessem identificar esses fenômenos, para assegurar que os caças não fossem liberados irresponsavelmente. Decidimos que a autorização para o lançamento das aeronaves do alerta da rápida reação QRA fosse dado quando, primeiro, o avistamento de um objeto fosse confirmado pela polícia, e segundo, o objeto fosse detectado pelo radar. Isso significava que as estações de radar tinham de prestar especial atenção em alvos de movimento lento, quando notificado pela observação da polícia. Isso evitaria lançamentos desnecessários, mas também tinha grandes desvantagens. A maioria das testemunhas não reagiu chamando a polícia, ou não foi capaz de ligar suficientemente rápido. Os telefones celulares não existiam ainda para a polícia confirmar os avistamentos. Também foi problemático para os controladores de radar trabalharem em uma tela altamente atravancada para serem capazes de registrar alvos incomuns mostrados. Assim, as medidas de preparação impediram subidas rápidas,
Como chefe de operações do staff aéreo, senti-me obrigado a seguir bem de perto os eventos. Porém, não foi dada nenhuma prioridade a isso pelo governo belga, já que nenhum incidente ameaçador tinha ocorrido, nenhum inquérito formal foi conduzido pelos organismos governamentais. Embora o ministro da Defesa insistisse em uma abordagem transparente, especialmente para mostrar ao público que não havia incumprimentos, a Força Aérea não estava autorizada a estabelecer um relatório, a estabelecer um escritório dedicado à condução de seus próprios inquéritos. Em vez disso, a Força Aérea dava apoio ao SOBEPS, o grupo de pesquisa científica que investigava o caso, de qualquer maneira que pudesse, tal como fornecesse informações sobre atividades aéreas registradas, sobre as áreas de observação e respondendo a perguntas sobre os dados do radar. A SOBEPS abordou a questão profissionalmente. A informação fornecida pela Força Aérea permitiu que a organização fizesse investigações objetivas e arquivasse todos os dados relevantes. Na noite de 30 e 31 de março de 1990, o lançamento de um F-16 foi iniciado, depois da observação de estranhas luzes por vários policiais e depois de um objeto voador foi confirmado por duas estações militares de radar. Uma vez no ar, os pilotos tentaram interceptar as alegadas aeronaves e em um ponto de alvos registrados pelo radar em comportamento incomum, tais como saltar a grande distância em segundos e aceleração além da capacidade humana. Infelizmente não conseguiram estabelecer qualquer contato visual. O ministro da Defesa recebeu perguntas sucessivas sobre esse lançamento, mas a Força Aérea precisava de tempo para analisar apropriadamente os dados. Fizemos um coletivo de imprensa cerca de 3 meses depois, em 11 de julho de 1990, as atividades dos F-16 foram reconstruídas, mas a análise técnica não tinha sido totalmente terminada. Eu apresentei uma determinada situação de radar que mostrava acelerações extraordinárias, muito além do desempenho de qualquer aeronave conhecida. Contudo, acrescentei que isso precisava de análise posterior de especialistas, porque esses tipos de retorno poderiam ter sido causados por interferência eletromagnética. Descobriu-se que apenas uma câmera do F-16 tinha feito registro de radar satisfatórios. Assim, a comparação entre os registros do avião não foi possível. Este foi um problema sério. Uma comparação teria nos permitido excluir aqueles retornos causados por interferência eletromagnética, porque os dados de tal interferência nunca são os mesmos em dois radares diferentes. Portanto, não conseguiríamos ter certeza se os ecos do radar eram causados por interferência eletromagnética ou por algo em comum. Assim, a conclusão da Força Aérea Belga foi de que a evidência foi insuficiente para provar que havia aeronaves reais no céu naquela ocasião. A decisão da Força Aérea Belga de que a evidência era insuficiente para concluir que havia atividades incomuns no céu durante aquela noite de 30 de março de 1990 foi alegremente aceita pelos céticos irracionais e pelos desmistificadores, que imediatamente afirmaram que toda aquela onda de OVNIs belgas foi uma farsa. Para eles, um caso explicável seria suficiente para desacreditar os mais de 500 avistamentos que permaneciam inexplicáveis. Uma posição que ainda é apresentada pela maioria deles hoje. Em 1990, a Força Aérea Belga estabeleceu em diversas ocasiões que não tinha explicação para numerosos avistamentos. Hoje, os céticos persistem, que fazem questão de divulgar suas posições, apresentaram a teoria de que eram helicópteros na mesma época da onda de OVNIs. Posições. A Força Aérea Belga estava trabalhando com as autoridades da aviação civil e tinha mais de 300 aeronaves, incluindo helicópteros, várias estações de radar, 500 pilotos, mais de 300 engenheiros, 100 controladores e milhares de técnicos, etc. Mas foi incapaz de encontrar a resposta. Mesmo assim, alguns desmistificadores não qualificados afirmavam ter encontrado essa resposta. Seu real objetivo é dar desinformações às pessoas, criar confusão e ridicularizar os avistamentos. Algumas testemunhas que fizeram relatos em 1989 são até hoje perseguidas e desacreditadas. Não admira que várias testemunhas não ousaram revelar seus nomes. Alguns nem mesmo assumiram o risco de relatar seus avistamentos. Pessoalmente, experimentei isso com duas pessoas diferentes. Um jornalista e um funcionário da OTAN, que conheci há muitos anos. Eles relataram verbalmente 2 avistamentos sensacionais, mas não quiseram ou ousaram colocar nada no papel. A abordagem do problema OVNI tem sido
tem que ser crítica, mas objetiva. De fato, estamos lidando com uma questão muito importante. Nosso espaço aéreo está sendo violado por intrusos desconhecidos? Pergunta. Falsas afirmações de desinformação por pessoas que tentam ridicularizar o fenômeno OVNI estão sendo usadas por aqueles que se recusam a aceitar que alguns avistamentos permaneçam inexplicáveis e poderiam ser possivelmente alguma tecnologia desconhecida. Tristemente, isto não apenas tem forte impacto sobre as testemunhas, mas também diminui o senso de responsabilidade dentro do governo. Nenhum dos nossos líderes políticos quer se envolver com o assunto dos OVNIs, sabendo que a vasta maioria da população está mais preocupada com as suas necessidades imediatas e de curto prazo. Os líderes políticos focalizam a atenção na resolução desses problemas em oposição a questões estratégicas de longo prazo. Evita qualquer ligação com os OVNIs porque tem medo de serem ridicularizados e perder a credibilidade com o público. Parece uma batata quente, não toque nela ou queimará os dedos. A grande maioria dos líderes militares rejeita quase automaticamente qualquer responsabilidade na investigação dos avistamentos de OVNIs. Por isso não figurem seus termos de referência. Devotam todo o seu tempo e energia em operações em andamento e não se preocupam com assuntos sobre os quais não tem firme controle. Além disso, se não houver qualquer ameaça direta de fenômenos aéreos não identificados, que eu saiba, nenhum incidente recente de segurança foi relatado. Investigações de avistamento de OVNIs não estão na lista de prioridade dos comandantes militares e eles não iniciarão as investigações. Relatos de OVNIs são considerados um entrave, uma interferência nas rotinas normais que consomem tempo. Uma maneira fácil das autoridades pararem um fluxo de perguntas irritantes é dar uma explicação falsa para os fenômenos relatados, como já o fizeram inúmeras vezes, numa certa extensão. Essas táticas funcionam no abafamento da questão, em particular se ocorreu apenas um evento. Mas isso não lida com a substância do problema, pelo contrário, cria uma atmosfera de desconfiança e suspeita entre aqueles que testemunharam o evento e as autoridades responsáveis. Para os militares, torna-se mais problemático quando os eventos ocorrem não apenas uma vez, mas diversas vezes. As autoridades de defesa estão sob pressão para fornecer uma resposta aceitável. Infelizmente, durante a onda na Bélgica de OVNIs, essa resposta não foi encontrada. Para dizer a verdade, há apenas uma solução. A verdade é que a Força Aérea Belga não conseguiu determinar a origem dos objetos testemunhados por milhares de pessoas. Não é fácil admitir que as autoridades responsáveis pela defesa aérea e a administração do espaço aéreo não são capazes de encontrar uma explicação aceitável. Mas, em minha opinião, isso é melhor do que dar falsas explicações. O governo belga foi honesto e reconheceu publicamente que não conseguia explicar os múltiplos avistamentos. Contudo, autoridades militares não deveriam esperar para entrar em ação até serem forçadas a isso pelo público e pela mídia. Deveriam se preocupar com as possíveis implicações de segurança quanto às atividades aéreas incomuns. Se testemunhas confiáveis relatam a presença de OVNIs, isso não tem de ser captado ou identificado por autoridades da aviação civil e sistemas de defesa aérea. Deve-se admitir que pode haver um problema e um esforço deve ser feito para se conduzir investigações mais profundas com especialistas qualificados. E se as aeronaves tivessem intenções mais agressivas? Pergunta. Quem seria responsável se incidentes ocorressem? Pergunta. Permanecem as perguntas. Que a autoridade militar ousaria combater esse problema? Ou melhor, que a autoridade militar ousaria reconhecer que há um problema? Pergunta. Essa política de avestruz é a abordagem certa? Pergunta. Investigar formalmente relatos confiados de OVNIs criaria uma atmosfera de abertura e transparência e motivaria outras testemunhas a contar suas experiências. As investigações forneceriam a base científica para as autoridades relevantes expressar abertamente uma opinião oficial sobre o problema dos OVNIs. Porém, parece que um chamado para o despertar seria para nós reconhecer formalmente que existe um problema. Um grande acidente serviria, mas não é isso que estamos esperando. Pelo contrário, é isso que queremos evitar. Precisamos todos estar preparados para a próxima onda OVNI, onde quer que possa ocorrer. Capítulo 3. Pilotos. Uma janela única para o desconhecido. Os OVNIs belgas não pareciam criar qualquer tipo de perigo à segurança de aviões em voos. Até onde sabemos, o general de Brouwer deixou claro que os objetos não exibiram qualquer comportamento
ameaçador. Contudo, conforme estabeleci no segundo ponto a ser considerado na introdução, este nem sempre é o caso. Alguns dos nossos relatos mais convincentes sobre encontro com ovos foram fornecidos por pilotos comerciais da Força Aérea. E algumas vezes a segurança da aviação foi comprometida. Pouco antes de publicar minha primeira história sobre o relatório francês Cometa no Boston Globe, interessei-me pela questão dos OVNIs, a segurança da aviação. Afinal, se essas coisas estão realmente lá fora, deveríamos esperar que pelo menos alguns pilotos tivessem visto deslumbrantes exibições de luz ao voarem à noite, ou talvez triângulos gigantes à luz do dia, ou discos metálicos passando a alta velocidade pela janela da cabine. De fato, não seriam eles as testemunhas mais prováveis? Pergunta. Talvez os passageiros pudessem até estar em risco se estivessem muito próximos de um imprevisível objeto voador não identificado. Poder-se-ia facilmente imaginar que o testemunho de uma coisa assim, a cerca de 11 mil metros de altitude, algo sem asas, mas muito rápido e ágil do que o pesado jato, deve ser consideravelmente mais enervante do que ver o mesmo objeto com os pés firmemente plantados no chão. Mas além de simplesmente ver um deles, poderiam ser perigosos? Pergunta. Para minha surpresa, rapidamente descobri que um relatório de 90 páginas tratando dessa questão tinha acabado de ser liberado pelo mais qualificado pesquisador do mundo sobre encontro de pilotos com OVNIs. E ainda melhor, eu percebi que esse estudo científico bem documentado poderia vir como um gancho para outra história, do mesmo modo que o relatório francês Cometa tinha feito antes. Segurança da aviação na América, um fator anteriormente negligenciado, do Dr. Richard Haynes, um cientista pesquisador sênior da NASA e antigo chefe da NASA Space Human Factors Branch. Era um estudo espantoso com mais de 50 páginas de resumos de casos envolvendo pilotos e suas tripulações. Aquele fator negligenciado referia-se naturalmente a fenômenos aéreos não identificados, os OVNIs. O relatório apresentou mais de uma centena de casos de encontro de pilotos com a variedade desses OVNIs, incluindo 56 quase perdas, todas afetando a segurança do avião. A maioria dos casos envolveu inúmeras testemunhas e muitos estavam na comunicação por rádio no solo, e também houve corroboração por radar. Pilotos experientes apresentaram relatos de objetos abrangendo desde discos prateados a bola de fogo verde, fazendo loops ao redor de aviões e passageiros, voando ao lado do avião, apesar das tentativas de evasão por parte dos pilotos, ou inundando as cabines com luz cegante. O Dr. Haynes documentou casos de efeitos eletromagnéticos sobre o sistema de navegação e operação do avião ligados a OVNIs próximos, ou um mergulho repentino de um piloto para evitar uma colisão. Ele escreveu que a capacidade da tripulação em desempenhar seus deveres de maneira segura é rompida quando os membros da tripulação enfrentam fenômenos luminosos ou sólidos extremamente bizarros, inesperados e prolongados, pinoteando ao redor de seu avião. O perigo colocado pelo fenômeno nevoso reside mais na resposta humana a ele do que nas ações do próprio OVNI, porque os objetos não parecem agressivos ou hostis e parecem ser capazes de evitar colisões, executando giros em alta velocidade no último minuto, como no Flash. O Dr. Haynes, autor de mais de 70 trabalhos apresentados em revistas científicas de excelência e de mais de 25 relatórios para o governo americano pela NASA, especializou-se em desempenho humano, design tecnológico e interação humano-computador. Enquanto esteve na NASA, tendo contribuído com os projetos americanos Gemini e Apollo, bem como Skylab e Estação Espacial. Em 1988, ele se aposentou de seus 21 anos como cientista aeroespacial sênior do NASA Ames Research Center. Subsequentemente, trabalhou como cientista pesquisador sênior para o Research Institute for Advanced Computer Science até 2001. Inesperadamente, Haynes tornou-se interessado no assunto OVNI na década de 60.
quando estava conduzindo uma pesquisa envolvendo simuladores de voo para a NASA. Como ele mesmo explica, os pilotos comerciais iriam como voluntários para a sua instalação e voariam em simuladores para estudos sobre segurança de aviação, aviônica e muitas outras áreas. De tempos em tempos, um piloto se oferecia para me falar de alguma experiência que tinha tido que simplesmente me surpreendia, disse Hines em uma entrevista em 2009. Embora ele tivesse ouvido falar de OIS naquela época, não tinha nenhum interesse neles. Ouvi muitas e muitas histórias dessas testemunhas muito confiáveis. Assim, isso começou a chamar minha atenção. Disse para mim mesmo: posso explicar essas coisas, todas elas são fenômenos naturais ou mal identificados pelo olho humano, que eu conhecia muito por estudar a óptica e a visão humana. Posicionei-me como um cético para desmistificar a coisa toda, mas quanto mais encarava o assunto seriamente, mais convencido ficava de que havia alguma coisa ali, alguma coisa que merecia ser olhada. Contudo, nenhum de meus colegas estava fazendo isso. Ele então começou sistematicamente a coletar dados e relatos e testemunhos oculares, a fazer muito análise de tudo, e fez isso desde então. Hoje ele desenvolveu um database internacional de mais de 3.400 avistamentos de OVNIs em primeira mão, fornecido por pilotos comerciais, militares e privados, com especial atenção aos casos em que a segurança da aviação foi comprometida, diferentemente daqueles avistamentos durante os quais os objetos não tiveram qualquer efeito sobre o avião ou sua tripulação. De fato, durante anos, ele e seus associados estiveram tentando alertar a comunidade da aviação para os efeitos de fenômenos aéreos desconhecidos sobre a segurança do avião. Em 2001, junto com o diretor executivo Ted Howe, ele estabeleceu o Centro de Relatórios da Aviação Nacional sobre Fenômenos Análogos, NARCAP, uma respeitada organização de pesquisa sem fins lucrativos, que serve também como centro de relatos confidenciais para uso dos pilotos, tripulação e controladores de tráfego aéreo, que de outra maneira teriam medo de fazer relatos sobre avistamentos. Os cientistas do NARCAP coletam e analisam dados de alta qualidade para posterior compreensão da natureza fundamental de todos os tipos de fenômenos aéreos não identificados que possam fazer alguma ameaça à segurança da aviação. Os assessores técnicos e científicos do grupo, com larga experiência em aviação e aeronáutica de 12 países diferentes, juntamente com outros especialistas abrangendo desde geofísicos e psicólogos a meteorologistas e astrofísicos, contribuem com pesquisa e publicam technical reports no website do grupo. Sinto-me privilegiado por ter conhecido o Dr. Hines, e ele me convidou para participar de uma série de encontros anuais privados no NARCAP. Durante estes anos, o último foi em junho de 2008. Fiquei honrado por conhecer muitos desses profissionais dedicados que estão fazendo um trabalho de destaque, apesar dos obstáculos que encontram. Trabalhos e contínuas pesquisas são apresentadas. Aqueles reunidos ao redor da mesa, as estratégias são discutidas para se adquirir uma acessibilidade maior à comunidade da aviação, certificando-se de que o NARCAP permanece distinto de grupos ativistas ligados a OVNIs, nos quais a segurança da aviação não é obviamente o foco e onde uma abordagem científica e rigorosa é menos frequentemente empregada. Não bastante, os esforços do grupo para levar esse assunto à área científica e à comunidade de aviação caíram em ouvidos surdos. Há poucas dúvidas em minha mente de qualquer discussão racional sobre a evidência substancial da presença e comportamento de OVNIs em nossos céus está caminhando rapidamente para superar o impacto sobre duas gerações de americanos que repentinamente disseram outra coisa, que o assunto OVNI deve, no melhor dos casos, ser colocado na categoria de folclore e, no pior deles, encarado de algum modo como propaganda prejudicial. O Dr. Hines comentou recentemente em um e-mail: mas precisamos nos manter trabalhando em direção ao objetivo de aceitar a verdade quanto onde a encontrarmos. Fazer menos do que isso nos coloca em um possível futuro perigoso. Além dos esforços legítimos de confrontar a questão de segurança, fiquei intrigado com o papel central e absolutamente crucial que os pilotos podem desempenhar em simplesmente documentar esses misteriosos e esquivos OVNIs, seja ou não a segurança um dos fatores, uma vez que representam os observadores mais experientes e bem treinados do mundo em relação a tudo que voa, capazes
capazes de rapidamente identificar e responder a qualquer coisa que poderia colocar um voo em perigo. Aos pilotos se exige o conhecimento prático de qualquer outra aeronave, voos, testes militares e outras atividades aeroespaciais, tais como teste de mísseis, bem como fenômenos climáticos, naturais e comuns. Os pilotos profissionais são altamente qualificados a diferenciar uma verdadeira anomalia de qualquer outra coisa. Que melhor fonte de dados temos sobre OVNIs? Pergunta. O mundo da aviação está em posição de fornecer informação que poderia aumentar enormemente o conhecimento sobre OVNIs, se os nossos cientistas quisessem tirar vantagem disso. Neil Daniels, capitão da United Airlines por 35 anos, com mais de 30 mil horas de voo e uma cruz de extinção aérea da Força Aérea Americana, foi um desses pilotos que temiam relatar esse tipo de avistamento, apesar do efeito físico experimentado por seu avião. Em 1977, ele, seu copiloto e um engenheiro de voo observaram uma luz extremamente brilhante na extremidade da asa, como ele descreveu, a cerca de 1 km do seu United DC-10, que estava em rota para o aeroporto Boston Logan, proveniente de São Francisco. Enquanto voava com o piloto automático, o avião de passageiros foi forçado a um giro para a esquerda, não comandado, aparentemente puxado pela interferência magnética do objeto, levando o centro em Boston a perguntar: United 94, onde você está indo? Perguntou a torre. O capitão Daniels respondeu: bem, deixe-me descobrir isso, eu a avisarei. O capitão e seu primeiro oficial notaram então que suas 3 bússolas estavam todas indicando posições diferentes. Naquele ponto, eles deliberadamente desligaram o piloto automático e passaram a voar manualmente. Haynes indica que o senso magnético que fornece a entrada para a bússola, então controlando o piloto automático, era aquela localizada mais perto do OVNI. A luz intensa seguiu ao lado do avião a mesma altitude durante vários minutos e depois partiu, rapidamente desapareceu. O capitão Daniels disse que o objeto luminoso partiu tão rapidamente que ele não compreendeu como isso poderia ser feito por uma máquina construída pelo homem. Mas, sem considerar o que era, disse ele, ela causou um rompimento do campo magnético ao redor do avião, a ponto de puxá-lo para fora do curso. Nem Daniels, nem qualquer outra pessoa de sua tripulação relataram um incidente. Os controladores de tráfego aéreo não fizeram perguntas sobre o distúrbio no voo. Foi como se todo mundo quisesse fingir que nada tinha acontecido, mas Daniel não consegue esquecer o que tinha visto com seus próprios olhos. 7 meses depois, enquanto caçava patos com seu chefe na United Airlines, ele teve uma momentânea mudança de opinião e decidiu contar-lhe a história. Infelizmente, ele descobriu que seu instinto inicial de se manter calado estava certo. Sinto muito ouvir isso, advertiu o chefe de Daniels. Coisas ruins podem acontecer a pilotos que dizem ter visto essas coisas. Agora, aposentado, Daniels não ficou particularmente preocupado com a segurança de seu jato naquela época. Mas se, como ele relatou, um OVNI pode à distância tirar um avião do curso, o que poderia acontecer se estivesse mais perto? Pergunta. OVNIs, militares, pilotos e governo. Abriu um jogo pela americana Leslie King